Pesquisa Exame Ideia aponta que a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu de 11 para 8 pontos em um mês. Petista soma 44% das intenções de voto e o atual presidente atinge 36%. Os novos números do levantamento foram divulgados ontem e apontam que Jair Bolsonaro, do PL, conseguiu tirar 3 pontos percentuais de desvantagem. Há um mês, o estudo indicava Lula, do PT, com 44% e o atual chefe do Palácio do Planalto com 33%. Agora, os dados apontam que o petista permanece com os mesmos 44%, porém mostram que o presidente da República subiu para 36%. Ciro Gomes, do PDT, segue na terceira posição com 9% das intenções de voto. A senadora Simone Tebet, do MDB, tem 4% e Vera Lúcia, do PSTU, Pablo Marçal, do PROS e Luiz Felipe Dávila, do Novo, pontuaram 1% cada. Já a Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil, Roberto Jefferson, do PTB, Leonardo Péricles, do UP, José Maria Imael, do Democracia Cristã, não atingiram 1%. Votos brancos e nulos chegam a 2% e os indecisos somam 3%. O levantamento foi feito entre os dias 19 e 24 de agosto, com 1.500 entrevistados. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Marque. Bia, nós falamos aqui, o ouvinte frequente vai lembrar, que as pesquisas iriam começar a mudar, iriam começar a calibrar seus números logo após as convenções. E a partir de agora, com o horário eleitoral no rádio e na TV, os números tendem a mudar ainda mais. Como eu falei há pouco, as pessoas agora vão começar a se preocupar em quem votar. E a tendência de todas as pesquisas é uma aproximação entre Lula e Bolsonaro. A Paraná Pesquisas, por exemplo, dessa semana, deu até empate técnico e todos os institutos vêm mostrando isso. Isso é a realidade, né? Muita gente, inclusive, questiona os institutos, mas é importante falar que agora a campanha na rua vai mostrar aí os candidatos de verdade, né? Acabam as narrativas, o Bolsonaro, por exemplo, começa a mostrar as entregas do governo dele e o Lula também agora vai começar a querer reconectar o passado que ele vende como glorioso e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro vai relembrar quem é o Lula e o Lula vai tentar desconstruir o governo Bolsonaro. A eleição é polarizada, a pesquisa mostra isso, a terceira via não existe. O Ciro Gomes se coloca aí como uma possível terceira via, mas, na verdade, ele conta com o voto da esquerda, mas não chega a 2 dígitos e dificilmente vai apresentar ali alguma chance de reação. É o campo azul e o campo vermelho, o Brasil está polarizado. Sobre isso, Bia, é importante falar sobre a entrevista ontem no Jornal Nacional. Os ouvintes estão falando bastante sobre isso. A minha impressão é que o Jornal Nacional pegou mais leve com o Lula em relação à entrevista com o Jair Bolsonaro, né? Aconteceram algumas perguntas, uma ou outra mais incisivas, mas em relação à sabatina do Bolsonaro, o Lula teve mais tranquilidade em responder. Mas também mostrou, viu, Bia, que ele está muito conectado com a disputa, né? Ele respondeu bem as perguntas, as pessoas podem concordar ou não com o que ele disse, mas ele respondeu as perguntas de forma incisiva, jogou para a torcida quando era necessário, enfim, o Lula de sempre. Agora, o que ficou é que parece, pelo menos a minha impressão é essa, que o pessoal lá do Jornal Nacional pegou mais leve com o Lula do que pegou com o Bolsonaro. E sem dúvida, os telespectadores, os eleitores brasileiros estão fazendo as análises, né, tanto da postura dos próprios jornalistas, de quem faz a entrevista, quanto dos candidatos. É muito importante que as pessoas acompanhem todas as entrevistas, lembrando que a Jovem Pan também realiza sabatinas com os candidatos à presidência, então é sempre importante, quanto mais conteúdo as pessoas tiverem acesso, melhor para fazer a formação de opinião e do voto. Agora, Bia, sim. Só para complementar, eu gostei da entrevista do Lula pelo seguinte: o Lula mostrou o programa de governo dele, elogiou o MST, né? Ele reconheceu, por exemplo, que o Geraldo Alckmin na chapa dele é o que dá credibilidade com o mercado. Então, ele foi muito verdadeiro na entrevista dele. Então, é importante que as pessoas, quem não viu, assista, é uma ferramenta importante para escolher o candidato, mas ele foi muito verdadeiro e as pessoas agora têm condição de saber o que realmente ele pensa e propõe para o país.
e o que os outros candidatos também, claro, cada um propõe para o país. É importante reforçar isso, né? O Lula apresentou ali um programa de esquerda de forma muito consolidada e as pessoas vão poder analisar agora o que ele propôs lá. Exatamente, os candidatos ao vivo numa entrevista é bem diferente do programa eleitoral gravado, em que tem o marketing, tem o verniz, como a gente sempre fala aqui, né? O ao vivo é ali a realidade nua e crua, com as perguntas que às vezes deixam os candidatos desconfortáveis, eles acabam revelando até mais a respeito do que são, e isso traz de fato uma maior veracidade, acredito assim, para o eleitor ter esse respaldo real de quem é o candidato, diferente da propaganda eleitoral que está toda lá num estúdio, eles se sentem mais confortáveis, é tudo planejado dentro do que o marketing quer que transpareça. Agora 7h48.